E para falar sobre o processo de investigação do acidente, convidamos o ex-investigador do CENIPA, Rufino Ferreira, que é coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira. Ele também foi presidente da Comissão de Investigação do acidente do voo da Gol 1907, que caiu em 2006. Antes de tudo, obrigado por conversar com a gente, coronel. Obrigado pela disponibilidade. Boa noite, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Realmente não é uma satisfação, mas é uma honra ter essa oportunidade de estar aqui num veículo do quilate da CNN, onde eu espero poder levar alguma informação, usar a minha experiência para passar alguma informação que seja importante, tanto para o público, mas especialmente para os familiares de vítimas e amigos que passam um momento tão difícil, a quem eu também transmito minhas sinceras condolências e meus sentimentos. Comandante, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa possibilidade dessa tragédia ter acontecido. Um dos pontos colocados aí pelos especialistas é aquele sistema antigelo da aeronave. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, pela sua vasta experiência que o senhor tem na área, a diferença e como funciona esse sistema em uma aeronave. Por exemplo, o ATR, ele possui um sistema antigelo por borracha. O equipamento parece que, me corrija se eu estiver errado, o equipamento ele funciona, mas ele é formado por borrachas, diferente de um Airbus, que tem um sistema de aquecimento, é isso, para derreter o gelo? Exatamente, Leandro. Agora, antes de eu entrar nesse assunto, eu só queria colocar que nós estamos tratando de um sistema do avião, mas não estou fazendo correlação nenhuma de que realmente o gelo possa ter sido o fator contribuinte para esse acidente, ok? Então, gostaria de deixar isso bem claro. O acidente ainda é muito prematuro falar qualquer coisa, existem evidências de que havia, vamos dizer assim, que a temperatura estava baixa, mas, realmente, o ATR é uma aeronave que, por voar numa condição de altitude, por ser uma aeronave que voa numa faixa de altitude onde existem uma grande concentração de fenômenos meteorológicos que obrigam realmente a que ele tenha uma série de defesas que a gente pode considerar como anti-ice, alguma coisa que não permita que o gelo se forme, e o de-ice, que é exatamente quando você, após ele formado, você tem que dispersá-lo. O ATR possui esse sistema, é um sistema que fica no bordo de ataque das asas, quer dizer, na parte da frente da asa, são bolsões de borracha, que no momento em que o gelo já começa a atingir um nível muito pesado, onde já inclusive é possível ao piloto ver visualmente a formação desse gelo, a gente infla esses bolsões e esses bolsões vão rompendo aquela primeira camada de gelo que se forma. Isso na aeronave no modelo ATR, né? No modelo ATR, que é mais sujeito a esse tipo de enfrentamento de condições meteorológicas de formação de gelo mais pesado, por voar em altitudes mais baixas. Os aviões a jato que voam em altitudes mais altas, a partir do nível 300, eles já não necessitam desse tipo, já é um outro sistema mais avançado, onde existe já um superaquecimento, um aquecimento nos bordos de asa, que não permite que esse gelo se forme. Então, mais uma vez, é uma característica do ATR em função do tipo de envelope que ele costuma ser operado, que é entre o nível 150, o teto dele é em torno de 250 pés, FL 250, 25 mil pés. Então, nessa fase é uma fase onde realmente é mais propenso a enfrentar condições de formação de gelo pesado. Comandante, então essa borracha, na verdade, ela quebra o gelo e ela quebra o gelo para poder sair da asa. Ela não faz derreter o gelo, não é isso? Não, não, é diferente. Esse tipo de sistema é um sistema com pressão de ar. Então, é uma coisa mecânica. Ela realmente infla e quebra aquela camada de gelo que começa a se formar, e é essa camada de gelo que, se não for quebrada, ela começa a mudar o perfil aerodinâmico da asa. E isso influencia exatamente na sustentabilidade do voo, que exatamente passa pelos filetes de ar, passando por cima e embaixo da asa, onde existe a diferença de pressão que mantém a sustentação do avião. Quando o gelo se forma, começa a quebrar esse filete. E é exatamente isso que torna, em formação de gelo, o avião ficar praticamente incontrolável, e acontece o fenômeno do stall, que é quando a aeronave perde a sustentação. Mais uma vez, eu reafirmo que tudo isso que eu estou colocando não tem absolutamente nada ainda, nada
pode ser afirmado com relação a este acidente, tá? Eu quero que fique bem claro isso. E vale destacar ainda que a gente apenas está fazendo aqui uma análise de como funciona a aeronave do modelo ATR, né? Já que as investigações ainda irão iniciar, né? E as conclusões sairão daqui a algumas semanas. Comandante, deixe-me fazer uma outra pergunta e me corrija porque eu sou leigo na área, se eu estiver errado. Esse gelo na parte da aeronave... Ponto de ataque. Esse gelo desequilibra a aeronave, é isso? Sim. Porque ele é como você, por exemplo, vou te dar um exemplo mais comum, um carro. Um carro, se você vai num lugar onde as condições climáticas são muito grandes, às vezes você é obrigado a usar uma pá para remover o gelo que fica sobre um vidro. Se aquilo congelar, às vezes você tem dificuldade de abrir uma porta. Então, você imagina isso, uma coisa congelada, vamos dizer assim, a superfície dela muda o formato. E em asa, em superfícies aerodinâmicas, isso é fundamental para manter o voo. Então, na realidade, é essa formação de gelo que impede realmente o avião de voar dentro daqueles 4 eixos que a gente sabe, que é a tração que leva ele para frente, a sustentação que mantém ele voando, o peso dele que também aumenta com aquela formação de gelo e o arrasto que também acontece porque a tração dele começa a ficar prejudicada. Comandante, eu vou chamar para a nossa conversa também a nossa analista que está na nossa redação em Brasília, a Jussara Soares também. Jussara, fique à vontade para fazer a pergunta. Obrigada pela sua participação aqui. Coronel, quero aproveitar a sua presença para pedir ali uns esclarecimentos sobre como funciona o trabalho do CENIPA. A gente tem falado muito aqui que as caixas pretas já estão aqui em Brasília e agora eu queria aproveitar que o senhor esclarecesse para a gente como se dá este trabalho de investigação daqui para frente. Qual que é o objetivo, quanto tempo? Queria que você desse um panorama deste trabalho. Ok, dentro do que o tempo permite. Primeira coisa que é importante a gente deixar bem claro desde o início. Existem 2 processos. Um é um criminal e o outro é para finalidade de prevenção para melhorar a segurança da aviação. Então, o processo do CENIPA é pura e exclusivamente para a melhoria da segurança na aviação, para prevenção, para que não se repitam certos fatores como o que levam a um acidente. O que nós buscamos numa investigação de acidente é reunir os melhores especialistas no intuito de apontar os fatores contribuintes. E nesses fatores contribuintes não existe aquilo que muitas pessoas chamam de causa. Causa, no processo criminal, ela é importante para fazer a relação de causa e efeito, para fazer reparações, etc. No nosso processo, os fatores contribuintes têm todos a mesma importância. E em cima de cada fator contribuinte, a gente faz uma recomendação. Por exemplo, o CVR e o DFDR que foram recuperados, eles são fatores muito importantes, mas uma coisa também que às vezes é importante esclarecer, os dados que se vêm no CVR, as gravações de cabine, e também os dados do voo, que mostram quantos comandos foram usados, etc., isso tudo vai permitir para nós vermos realmente se pode ter havido influência de gelo e etc., cruzando com outras informações. Isso vai mostrar apenas o que aconteceu. Agora, o investigador ele vai além. Além do o que, é importante entender o porquê. Comandante, as informações da caixa preta, se essa bomba, vamos supor aqui que eu estou apenas tentando entender e supondo aqui uma possibilidade, né? Se o problema surgiu desse equipamento de borracha que quebra o gelo nas asas, a caixa preta ela informa se o equipamento não funcionou corretamente? Olha, essa pergunta eu vou lhe dizer até onde o meu conhecimento permite. Cada avião, cada DFDR, o Digital Flight Data Recorder, esse eu acho que na linha digital, esse é Data Recorder, só gravador, ele possui uma faixa enorme de parâmetros disponíveis. Eu realmente não vou poder lhe dizer que tipo de leitura este DFDR tem do funcionamento desses bolsões. Posso lhe dizer que, com certeza, tem, vamos dizer assim, a parte do funcionamento elétrico, do acionamento, etc., isso provavelmente tudo estará disponível. Pode ser até que ele tenha leitura referente ao quanto ele inflou, etc., mas eu posso lhe dizer que ele realmente vai ter parâmetros ligados a quanto o leme,
os alerões, né, que são aquelas superfícies que fazem curva, que controlam aviões, o quanto eles foram forçados e operados. Então, eu posso lhe dizer que é possível que a leitura do Data Recorder permita alguma pista em relação ao funcionamento correto das boosters de degelo. Sara? Coronel, uma dúvida. Agora à tarde, o CENIPA informou que o relatório preliminar tem uma previsão de 30 dias. Mas a conclusão total de uma investigação, o senhor já participou de investigações importantes. Quanto tempo demora para sair, diante da complexidade desse caso? Bom, a primeira coisa que é importante esclarecer, a autoridade nenhuma de investigação no mundo cobra prazo, né? Nenhuma investigação é cobrada a prazo. O que é cobrado é exatamente um relatório preliminar em torno de 30 dias, que o público tem o direito de, os operadores todos necessitam de ter uma ideia de que linha está sendo seguida. Depois disso, existe uma obrigatoriedade de, com um ano de investigação, fazer uma reunião geral para fazer uma atualização com todos os participantes. E o que eu posso dizer, baseado na minha experiência, é que um acidente desse quilate, onde existem fabricantes, operadores, componentes, é seguramente um acidente que vai cruzar um ano de duração. É muito difícil, eu diria que é muito difícil, não digo que é impossível, que em menos de um ano se consiga reunir tudo aquilo que é importante. O que é importante para o investigador é fazer recomendações que sejam realmente relevantes, que sejam úteis. O importante não é a quantidade, mas sim a qualidade. E a pressa, às vezes, ela é inimiga da gente fazer a qualidade dessas recomendações. Coronel, só para complementar essa pergunta, me dá licença aqui, Leandro. A pergunta que eu queria fazer, ontem, o fabricante, a ATR, se disse que está disponível para ajudar na investigação. Em casos como esse, como é que o fabricante ele atua para auxiliar nessa investigação? O CENIPA, por exemplo, tem contato direto com os fabricantes? Queria que o senhor explicasse um pouco isso, como funciona. Sim. Isso é uma dinâmica importante. Por isso que em toda a investigação, seja do menor avião, vamos dizer assim, de um acidente de menos complexidade ou de maior complexidade como esse, é formada uma comissão. Esta comissão, ela tem representantes obrigatórios, isso não é regido aqui por nós no Brasil, isso vem da Convenção de Chicago, é o anexo 13, que é o que rege a aviação civil mundial, através da OASI. O anexo 13 prevê regras que têm que ser cumpridas por todos os países que são signatários da ICAO. E, então, as investigações elas são feitas de forma padronizada no mundo todo. Então, nessa comissão, sempre tem assento obrigatório o fabricante da aeronave, o operador da aeronave, fabricantes, um representante do órgão de cada, vamos dizer assim, de cada país, que tem até mesmo, para que se tenha uma ideia, até mesmo passageiros de outras nacionalidades que estejam a bordo dão direito a que esse país mande um representante a participar das reuniões da comissão. Então, o fabricante é fundamental, porque ele nos ajuda a esclarecer pontos, ele coloca tudo à disposição. E sempre o fabricante é um dos maiores interessados em entender o porquê que o produto dele causou perdas de vida, né? Isso com todos os componentes, operadores, etc. Não sei se eu me fiz claro. Comandante, com a experiência que o senhor tem, e o senhor participou da investigação do acidente do voo da Gol 1907, o que o senhor destaca nas imagens que a gente viu desde dessa tragédia, a forma como esse avião caiu, que, segundo os moradores lá da região, me relataram ontem, que foi como se fosse um papel caindo. E, segundo vários moradores ali no entorno do condomínio, eles disseram que o barulho foi tão grande. Essa aeronave já faz um barulho por causa da hélice, né? Mas eles disseram que o barulho foi tão grande que o pessoal saiu das casas para poder ver o que era, que parecia um helicóptero, e deu tempo de poder filmar as imagens. E são essas imagens que a gente acompanha, várias imagens que circularam nas redes sociais. O relato de vários moradores foi um relato bem parecido. Eles disseram que o barulho era um barulho que parecia metal sendo arrastado no chão, um barulho muito forte. Leandro, hoje a tecnologia nos permite isso, né?
em tantos outros acidentes, nós já tivemos de aeronaves que despencaram de grandes altitudes, e quando se chega no local dos destroços, fica apenas a ideia de como essa aeronave atingiu o solo. Se foi uma tentativa de pouso, se ela caiu totalmente descontrolada, e ainda assim haviam formas da gente perceber pelos destroços como foi a queda. Como hoje nós temos os celulares que permitiram várias filmagens de diversos ângulos dessa aeronave caindo, isso é um fator que certamente vai ajudar muitos investigadores do CENIPA a cruzar essas informações com aquilo que vai estar lido no Data Recorder, né, no Flight Data Recorder, que lá fica registrado velocidade de queda, tentativa de atuação nos comandos, tudo isso vai ser cruzado com as imagens. Então, eu digo a você, muito prematuro a gente querer dar qualquer opinião. A única coisa é um fato. A aeronave realmente caiu num parafuso chato, como já foi falado aqui por outros colaboradores aí. O parafuso chato é um tipo, vamos dizer assim, de rotação em cima do eixo horizontal, o que dificulta muito ao piloto recuperar a sustentação aerodinâmica da aeronave, mas simplesmente pelas imagens a gente precisa agora cruzar com outras informações oriundas do CVR e do DFDR. Comandante, eu vou pedir licença ao senhor, a gente continua ainda com o senhor. Eu vou rapidamente com o nosso repórter Vinícius Murad, que está no Instituto Médico Legal e conversa com a gente agora ao vivo. Daqui a pouco a gente retorna. Vinícius, por favor, atualiza para a gente as informações. Boa noite, Leandro, a você e a todos. A informação que acaba de chegar através da Defesa Civil do Estado de São Paulo é que todos os 62 corpos que estavam dentro dessa aeronave das vítimas do acidente já foram retirados. Quem está aqui ao meu lado é o Capitão Farina, da Defesa Civil, e ele tem mais informações com a gente. Capitão, boa noite. Boa noite. Nós estamos agora com 26 famílias que foram atendidas aqui no Instituto Oscar Freire. Foi encerrado o atendimento e amanhã retorna às 9 horas. Capitão, o senhor falou que o trabalho sendo feito de entrevistas que ajudam na identificação dos corpos também há coletas de DNA em Cascavel, onde tem muitas famílias. Mas quais são as dificuldades? Eles precisam vir até aqui além de fazer essa coleta? Está sendo realizada uma coleta também no Paraná e foi aberto um canal técnico entre os dois institutos, o IML de São Paulo e também do Paraná, para que eles pudessem realizar essa troca de informações também para somar esforços na identificação dos corpos. Perfeito. Capitão, mais uma vez, muito obrigado. É isso, gente. As informações atualizadas são essas. São 62 corpos já retirados dos destroços, 50 já estão aqui, chegaram em 4 comboios nas últimas horas, ao longo de todo o dia. E ainda faltam, então, esses últimos 12 corpos retirados há poucos minutos, segundo a Defesa Civil, chegarem aqui. A gente, claro, vai continuar atualizando e mostrando tudo ao vivo. Leandro. Obrigado, Vinícius, pelas informações, pela atualização também. Então, portanto, os 62 corpos já foram retirados do local. Essa informação, portanto, atualizada pelo nosso repórter Vinícius Murad, que está lá em frente ao IML. Obrigado, querido. Até já. A gente volta a falar com o ex-investigador do CENIPA, o Coronel Rufino Ferreira, coronel da Reserva da Força Aérea Brasileira. Coronel, agora é o momento, então, de retirada da parte da fuselagem da aeronave, não é isso? Sim, agora todo o crash site, como a gente costuma dizer, né, é o principal ponto das ações iniciais, né, que a gente chama de ações iniciais, que é onde se inicia a coleta de dados. Então, essa área ela é, tanto quanto possível, preservada. A prioridade é sempre da retirada dos corpos, evidente, por tudo que representa aos familiares e toda essa parte muito dolorosa. Uma vez completado isso, como agora foi informado, se pode agora trabalhar mais diretamente em cima desses destroços. Esses destroços sempre vão trazer mais detalhes, eles permitem que se possam, novamente eu ressalto, é necessário cruzar informações, ver o que está aí, ver junto com os dados que são extraídos dos dois Data e Flight e Voice Recorder, e ainda outras fontes de informação que ainda virão, uma vez que a investigação ela corre sempre em três áreas.
Uma é o fator operacional, que é disso que comentamos até agora, a outra é o fator humano, porque isso vai ser bastante tratado entre todos os players, todos os participantes, e a parte de fator material, que tem a ver com o projeto da aeronave. Coronel, o senhor disse ali da investigação que ela tem várias frentes, né, de atuação. O quanto também o resultado da perícia, né, feita pelo IML, de alguma forma pode contribuir para entender qual foi a dinâmica da queda desse avião? Contribui de alguma forma? A gente acabou de noticiar que os 62 corpos já foram retirados lá do local do acidente. Olha, eu confesso a você que, dentro da minha experiência, eu considero que são duas coisas bem distintas. Primeiro, que a coisa que mais nós temos que reverenciar e respeitar é a perda de familiares e amigos. Eu, sinceramente, tudo aquilo que nós buscamos sempre para ajudar a apontar fatores contribuintes, às vezes tem a ver com, vamos dizer assim, às vezes com desacelerações, coisas que nós temos outras formas de obter a informação que não seja nada que vá ter uma participação direta em alguma coisa trazida pelos legistas. Claro que eu não descarto, às vezes, a possibilidade de que se faça algum questionamento ou seja pedindo algum laudo, alguma coisa que possa contribuir, mas são coisas que realmente não há um contato direto com relação a isso. Comandante, deixe-me agora tirar algumas dúvidas. Vou aproveitá-lo aqui, já que o senhor tem uma vasta experiência em trabalhos como esse, em investigação. Essa aeronave, a ATR, ela saiu de Cascavel e o destino dela seria Guarulhos, né? O porto de Guarulhos. E pelo mapa, a gente observa que o piloto seguiu para a aeronave caiu numa área próxima a Campinas, né? Onde está o aeroporto de Viracopos, aqui em São Paulo. É natural o piloto fazer o desvio de alguma área, de alguma região, não necessariamente seguir uma rota, uma linha direta até o destino final, que seria o aeroporto de Guarulhos. A minha pergunta é se isso é natural, fazer o desvio de um caminho, e se esse desvio tem que ser comunicado à base, no caso um SINDACTA, que esteja no controle no momento daquele avião? Leandro, na realidade, o controle de tráfego aéreo ele faz um trabalho fantástico com relação ao controle dessas rotas. Às vezes a gente imagina que pelo fato de você estar numa aeronave, você pode simplesmente traçar uma linha reta da sua saída até o seu destino. Mas não é bem assim. O espaço aéreo, especialmente, inclusive eu vi o William Vac mostrando isso, a complexidade que é o céu da Terminal São Paulo, ela exige algumas mudanças de rota, ela exige algum desvio de área. Outra coisa é que o tráfego aéreo é muito dinâmico, é como você quando sai com o seu carro em horário de rush. Uhum. Você nunca sabe qual pista que você vai pegar. Então, na realidade, dentro da rota, ele vem pode ter desvio, né? Aquilo que é previsto, sim. Mas, por exemplo, ele pode ser obrigado, às vezes, a fazer algum desvio, às vezes, até por uma questão meteorológica, ele pode solicitar algum desvio, mas tudo realmente ele tem que coordenar com o controle, porque qualquer mudança de nível, ele pode interferir com o tráfego de outra aeronave. Uhum. E isso tem que passar pelo pessoal que faz essa análise aqui na terra, né, no solo, que é o pessoal do SINDACTA, não é isso, comandante? Porque pode até haver uma rota de um avião que passe ali um outro avião. Então, para não colidir, o SINDACTA avisa o piloto que pode ou subir mais um pouco, ou descer mais um pouco, ou ir para um outro caminho. Essa informação ela é repassada pelo SINDACTA e o SINDACTA também troca informação com o piloto, não é isso? Sim, na realidade, Leandro, é um pouco mais modernizado que isso. As rotas já são pré-existentes, já são colocadas nos programas por computadores de cada aeronave. Isso já segue um fluxo quase que automático, mas o controle, claro, ele supervisiona tudo e, às vezes, é necessário fazer algumas trocas de rota. Então, normalmente, existe aquilo que a gente chama de plano de voo apresentado e o executado. Às vezes, a gente decola
com, vamos dizer assim, eu vou subir até o nível tal, vou para tal posição, depois tal posição e vou. Como que nem quando você escolhe uma rua que você vai seguir de uma cidade para outra. Porém, durante o voo, o controle restringe você a um determinado nível, pede para você pegar um outro fixo de navegação, então é uma coisa muito dinâmica. Então, na realidade, ali, isso com certeza, no caso, no cenário desse acidente, vai ser bem analisado pelo CENIPA com relação a se ele fez realmente alguma modificação muito grande, alguma coisa assim. Isso tudo vai estar perfeitamente registrado, não só no DFDR, como no rejogo, que a gente chama de rejogo, que existe toda uma gravação das telas no controle de tráfego aéreo, mostrando todo o tráfego de tudo que estava acontecendo em cada momento. Isso nos ajuda muito como investigadores a entender a dinâmica do que aconteceu, por exemplo, na hora, por que ele pode ter feito um desvio, isso é cruzado também com as comunicações que ele tenha feito com o controle. Então, realmente, eu costumo dizer, é um enorme quebra-cabeça, onde nós não temos a figura guia nossa, nós não sabemos que figura vamos montar. Mas cada peça é importante, também diferente de um quebra-cabeça, a gente já sabe quantas peças tem e a figura que nós queremos montar. Uma investigação é um quebra-cabeça que você não tem figura e não sabe o número de peças que você vai ter para montá-lo. Coronel, tenho uma dúvida com o senhor, para tirar com o senhor. Essa foi uma queda extremamente registrada pelos vídeos que estão sendo compartilhados nas redes sociais e tudo. Quanto que isso pode contribuir para as investigações e quanto isso difere, por exemplo, da época, por exemplo, que o senhor atuou ali na investigação do voo da Gol 1907 em 2006? Olha, como eu falo para você, o contexto, né, a tecnologia ela vai trazendo outras possibilidades para nós. Ela nos, às vezes, facilita vamos dizer assim, certos acessos, nos dá mais rapidez para conseguir alguns dados, mas todo o processo, a estrutura, ela, na realidade, ela tem um fundamento que eu acho que não tem como se mudar muito. Como, por exemplo, você, quando começa a fazer uma investigação de acidente, por exemplo, nesse caso, você está vendo uma imagem que eu, pelo menos como piloto, como ser humano, não consigo ver essa imagem e ficar indiferente a ela, mas, ainda assim, eu tenho que cumprir todos os ritos que sempre são cumpridos, do cuidado em pegar todas as informações, cruzar todas as informações, não ir, vamos dizer assim, pelaquela impetuosidade, às vezes, nós dizendo assim, então aconteceu isso, principalmente quando estamos envolvidos emocionalmente. Não é dada ao investigador a possibilidade de especular. Para qualquer um pode chegar e dizer assim, olha, tinha voo, tem isso, tem aquilo, existe, já aconteceu, tem evidências disso, evidências daquilo. O investigador não pode se dar esse luxo. A responsabilidade dele é muito grande. Então, acho que respondendo a tua pergunta, com certeza, cada vez é mais rápido, cada vez você tem mais dados. Isso lhe facilita, mas você não pode deixar se levar pela modernidade ou pela rapidez da informação e, por acaso, não atentar ou pular algum degrau muito importante para realmente chegar aos reais fatores contribuintes. Tem coisas, por exemplo, na parte operacional nos ajuda, mas a parte relacionada ao fator humano, sempre você vai ter que pesquisar pessoas, você vai ter que ver saúde física, saúde psicológica. Hoje se trabalha muito com a saúde mental. Hoje nós também temos mudanças na meteorologia, né, mundial, que obriga uma resiliência maior, né, das empresas, dos operadores, dos pilotos. Tudo isso tem que ser analisado com toda a calma e nem sempre vamos dizer assim, são ferramentas mais rápidas que nos fazem tirar conclusões mais rápidas. Comandante, deixe-me tirar uma outra dúvida. Toda aeronave, ela é feita, ela é produzida para, mesmo com um problema que surja em funcionamento, ela não deixe de funcionar, né? São peças até duplicadas que uma aeronave tem para poder evitar, se aparecer uma falha em um equipamento, há um outro equipamento que tenta corrigir aquela falha. Esse modelo de aeronave ATR é um modelo muito seguro, comandante? Olha, Leandro, se vai me permitir, então, eu tenho essa aeronave nas minhas habilitações. Eu fui comandante dessa aeronave por um breve tempo e posso dizer que é uma aeronave muito segura, muito eficiente. Ela tem características diferentes de um jato moderno, e isso que às vezes as pessoas talvez não entendam.
É uma aeronave extremamente segura, tem sim duplicidade de sistemas. Outra coisa que é o mais importante, se você pegar, tive a oportunidade de fazer na própria TR, fiz lá em Toulouse o curso dessa aeronave, você tanto na posição de copiloto quanto na posição de piloto, nos simuladores, você treina todas as condições que você pode encontrar, e o gelo é uma delas, o fogo a bordo, fumaça na cabine, são situações muito difíceis e que todo piloto que senta hoje habilitado no ATR, e a aeronave é uma aeronave certificada em termos de produção e de sistemas, ele tem condição de lidar com isso. Mas isso é o que mais nos angustia como investigador e como pilotos. Que decisões, que dificuldades esses pilotos tiveram na hora? O quanto a meteorologia pode ter influenciado? Ou talvez alguma outra coisa que ainda não tenha surgido visualmente para nós. Sempre a gente tem que pensar o seguinte como investigador. Às vezes uma decisão que nos parece que não faz sentido para nós, antes da gente julgar ou tentar chegar a uma conclusão, procura pensar que se você estivesse sentado no lugar daquela pessoa, talvez você agisse igual a ela, porque você não sabe quais são as condições que estão em torno dela. Não sei se eu consegui chegar no ponto que você colocou. É um avião muito seguro, sim. Jussara? Coronel, aproveitando a sua experiência, né, o senhor falou também das famílias, do fator humano e acabou falando também da questão da segurança. Mas, claro, quando diante de um episódio como esse, das imagens amplamente divulgadas da queda desse avião, há sempre um receio de que, né, de pessoas que precisam pegar um avião no dia seguinte, inclusive do mesmo modelo, da mesma empresa. Como, neste momento, lidar com essas situações que a população não tem como não ficar impactada? Qual a orientação nesse momento? Como tranquilizar em relação a isso, inclusive pela segurança da aviação, né? Olha, dentro do que a minha investigação permite, e aí eu vou colocar algumas coisas que são posições pessoais minhas, de alguém que hoje tem como propósito sempre falar mais em prevenção do que em investigação, gosto mais do tema, exatamente porque a gente pensa as coisas e age antes que elas aconteçam. Mas a gente tem que entender que quando uma ocorrência dessa acontece, é sempre uma forma muito dolorosa de ser presente, de que a gente aprenda alguma coisa. Inclusive, eu acho que é uma forma da gente honrar aquelas vidas perdidas, que aquilo tem que trazer algum ensinamento para que aquilo não seja em vão. O que eu posso dizer, cada aeronave dessas, todos os modelos de aeronave, as empresas que voam segundo o RBAC 121 dos Estados Unidos, FAR 121, seguem protocolos altamente rigorosos. Todos os pilotos são treinados, capacitados. A vida de um piloto é muito mais do que, às vezes, as pessoas enxergam, que a gente vê sempre um dia de sol, o piloto entrando na cabine, né? É gostoso pilotar o avião, decolar, mas vocês não têm ideia que, para ele viver aquele momento de sol decolando, sem nada acontecer, ele treina exaustivamente, às vezes 3 vezes por ano, dentro de um simulador, a pior condição possível. E é por isso que eles sempre... Quantos e quantos ocorrências acontecem onde os pilotos são bem-sucedidos e todas as vidas são salvas. Quando acontece uma fatalidade dessa, aí é que nós precisamos, com muita responsabilidade, sem conjecturar, sem fazer nenhuma especulação, né? Ou querer arrumar um bode expiatório, é o avião, é o piloto. Não, nós temos que entender o que falhou no processo. Então, eu acho que, basicamente, para cada um que vá viajar amanhã num avião, até num ATR. Primeira coisa, eu acho que isso é uma fé pessoal de cada um. Eu tenho certeza que, mais do que nunca, todos os pilotos que estão voando um ATR hoje estão com a sua atenção redobrada. E eu tenho certeza que todos os operadores de ATR também estão atentos, estão tomando providências. Nós temos no Brasil um dos maiores operadores, ou o maior operador de ATR no Brasil, que é uma das nossas 3 grandes empresas, e eu tenho certeza que, nesse momento, eles já estão verificando tudo que possa estar influenciando a isso. E é por isso que todas as informações têm que ser compartilhadas à medida que a investigação avança, mas com responsabilidade. Cada coisa eu tenho absoluta certeza, conhecendo o CENIPA, e eu vejo que hoje a disponibilidade de informação está cada vez mais rápida, nós temos que ser o mais transparentes possíveis, mas com responsabilidade. Porque foi assim que nós atingimos o nível de meio de transporte mais seguro do mundo,
em que a gente só perde para o elevador, né? Pelo número de viagens e acidentes. Nós conversamos com o coronel... Perdão, nós conversamos com o coronel Rufino Ferreira, ex-investigador do CENIPA, a quem eu agradeço pela disponibilidade também, comandante. Obrigado pelas informações, viu? Muito importante nesse momento para poder a gente tentar entender um pouco como funciona toda essa área da aviação. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu parabenizo vocês pela seriedade, realmente uma honra ter estado aqui, e realmente só reforço aquilo. A todos que recebam informações, fotografias, coisas que não tenham consubstancialidade, por favor, não divulguem. É muito doloroso para quem ainda está tentando entender a realidade da sua vida ter mudado em poucos segundos. Obrigado a vocês pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de altíssimo nível que vocês fazem aqui.